eu recebi uma lição de algo que eu confesso a vocês, aliás, duas lições que eu quero dividir com vocês. Uma foi no que diz respeito à Bíblia. Hoje o pastor Silas estava ministrando pela manhã, ele fez uma observação que eu já tinha ouvido outras vezes, mas nunca me incomodou como hoje, porque eu tenho uma Bíblia no meu tablet, no meu celular, mas eu entendi hoje que esse modelo de Bíblia deve ser um modelo de apoio para nós. Sim, o modelo para nós usarmos em ambientes e em momentos cujos quais nós não temos, certo, condições de usar a Bíblia física, tá certo? A palavra de Deus. E quando ele usou isso, ele expôs uma questão sobre a referência que nós nos tornamos. Então eu queria, sem nenhum tipo de preconceito, sem nada, eu queria fazer uma pergunta muito séria agora para vocês. Quem aqui, queria que você respondesse, só para que eu entendesse, quem aqui não tem uma Bíblia de papel? Sua Bíblia está ou no tablet aí com você, ou no celular, ou você nem trouxe, porque você sabe que a gente coloca o texto aqui com muita normalidade, com muita frequência. Você que está sem uma Bíblia física, por favor, levante sua mão. Aqui na igreja, agora, isso aí, foi isso que eu perguntei. Legal, basicamente 50% da igreja. É que você não pode enxergar, eu estou vendo daqui. Talvez até mais um pouquinho, o que indica que prevalece a exposição que ele fez. Quem aqui não tem uma Bíblia? Isso, quem não tem, pastor, eu não tenho, levanta bem alto aqui, tá certo, tá jóia. Cadê Beto? Vi Beto aqui. Beto, nós temos, tem fácil acesso às Bíblias? Tá, fica de pé, Beto. Tá vendo aquele cara bonitão ali? Pois é, depois do culto eu sei que não tem Bíblia, procura ele, que ele vai te dar uma Bíblia de presente, tá certo? Amém? E eu vou fazer um pedido a você. Eu vou pedir para a partir de hoje, todos os cultos, você trazer sua Bíblia, tá? Pastor, eu em algumas ocasiões não posso, eu venho de ônibus, depois eu vou fazer meu lanche, eu entendo perfeitamente essa logística de algum momento, tá certo? E não estou estabelecendo nenhuma crítica a isso. Eu só queria resgatar um pouquinho isso, porque isso me deixou muito incomodado, certo? Me deu até vontade de colocar um púlpito do lado aqui, com a Bíblia que fica aqui o tempo inteiro, tá certo? É simplesmente por causa da referência que nós precisamos estabelecer, senão já nossos jovens, nossos adolescentes, certo? Eu sou maduro o suficiente para lidar com isso de uma forma positiva, mas mais do que a mim, nós estamos estabelecendo uma cultura, e isso me incomodou muito. E a segunda coisa que me incomodou também, e que Deus falou comigo naquele momento, é que algumas pessoas notaram, quando eu estava sentado, eu sou presidente do conselho de pastor, e pastor Silas estava pregando. E quando ele fez essa observação, eu observei algumas pessoas, certo? Que viram uma crítica sobre mim, porque eu sou presidente do conselho. E até aí eu não vi problema nenhum. Mas quando eu vi a alegria das pessoas, vendo que eu estava vivendo um momento de constrangimento, eu descobri algo poderoso. Reveja os relacionamentos com as pessoas que se alegram quando você está exposto a um ambiente de humilhação. Foi um alerta que eu recebi nessa manhã, certo? E eu quis passar para vocês aqui. Então eu quero
minha proposta sempre tem sido trazer um nível de crescimento para a igreja, um nível de maturidade, para melhorar seu relacionamento com Deus, para melhorar seu relacionamento com você mesmo, para melhorar seu relacionamento com o próximo. Isso é muito importante. Hoje eu vou tirar um tempo, nós já ofertamos, nós já louvamos, já oramos, já fizemos a nossa campanha, mas por ser dia dos namorados, eu preparei uma palavra focada um pouquinho, se não totalmente, nessa área. E o tema da minha mensagem é: se eu soubesse, seria de outro jeito. Eu quero te dar algumas informações que eu considero preciosas. E eu vou começar, por Gênesis, capítulo 2, verso 18. São 2 conselhos que a Bíblia vai nos dar. Pode colocar aqui, isso, tá certo? Vamos lá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, ó Deus, que essa palavra entre na mente, no coração dos teus filhos e que ela produza um comportamento. É o que eu te peço, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então, na ótica de Deus, o primeiro conselho é um conselho, não é uma ordem. Ele está dizendo: não é bom que o homem esteja sozinho. Todas as vezes que você vê pessoas que optaram por viver só, por não se casarem, que optaram para essa condição de estarem só, ao longo do tempo, quem acabou acompanhando essa pessoa ao longo da história, certo? Principalmente quando ela vai envelhecendo, ela vai enfrentando dificuldades, porque não tem ninguém para cuidar dela. Tem uma série de fatores que nos expõem a olharmos esse conselho. Não é bom, tá certo. Você vai ouvir o apóstolo Paulo dando conselhos, certo? Para que algumas pessoas, se conseguirem viver bem de forma solitária, que façam assim. Mas eu quero pegar hoje nessa conotação de namorado, de relacionamento, entendermos que na ótica de Deus, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Segundo conselho, Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Ok? É melhor serem 2 do que 1. Me parece que esse reforça o primeiro, e não apenas na conotação do casamento, do namoro, do noivado, da união, da instituição da família. Mas ele vai dizer que quando são 2 e não 1, o trabalho rende mais. Ele vai dizer que se houver uma luta, os 2 podem resistir. Se houver frio, um pode aquecer o outro. Então ele vai dar uma série de vantagens. Dentre elas, também nós podemos aplicar esse texto no casamento. É melhor serem 2 do que 1, porque ele está sustentado e apoiado por Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Porém, eu vou te dar 2 textos para te dar uma advertência. Para, se você quiser encarar o conselho dos 2 primeiro, não negligencie os 2 que eu vou te dar agora. Provérbio 21:19. Bota na tela, querido. Provérbios 21:19.
É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Está na Bíblia. É melhor ser 2 do que 1, se um não for igual àquilo ali. Que aí não é melhor ser 2, é melhor ser 1. Então não pegue só os 2 primeiro, tá lá, eu vou casar, não. Dá uma peneirada. Tá certo? Vamos ampliar isso. Salmo 1, verso 1. Olha só. Salmo 1, 1. Está aí, ó. Bem-aventurado aquele que não anda segundo não se detém no caminho dos, nem se assenta à roda dos. Então, se for para estar junto com alguém, com aquele perfil ali, se detém no pecado, escarnece, certo? Anda segundo o conselho de ímpio, aí não é melhor ser 2, é melhor ser. Então, dá para você dar uma olhada nisso? Tá certo? Isso é uma advertência. É bom ser 2, sim ou não? Nós temos textos que nos inspiram a isso, mas não dá para ser 2 com qualquer tipo de... Não dá para ser 1 com qualquer tipo de... Agora não é mais um conselho, nem uma advertência. É uma ordenância. E ela diz, Amós 3:3. Coloca aí. Amós capítulo 3, verso 3, é muito conhecido, eu poderia citar, mas eu faço questão que você leia. É uma pergunta, então leia como pergunta, está lá a interrogação. É uma pergunta. Será que 2 andarão se não estiverem de? Isso pode acontecer, sim ou não? 2 podem andar juntos se não estiverem em acordo? Pode. A grande questão é, por quanto tempo eles vão conseguir andar juntos? Se for uma amizade, pode quebrar. Se for um negócio, pode dividir. Mas se for um casamento, como é que vai ser? Então a Bíblia está dizendo que para pessoas levarem essa proposta adiante do casamento, elas vão precisar de um bom acordo. E pelo tempo que o casamento vai durar, aprenda uma coisa: um acordo só não vai ser suficiente. Inevitavelmente, inúmeras vezes, nós vamos ter que pegar o acordo anterior, revisá-lo e mudar algumas cláusulas, certo? Mudar algumas questões novas que vão aparecendo, necessidades, demandas novas. Se nós não fizermos um bom acordo, nós vamos ter problemas. Vamos ter problemas se tentarmos encarar o casamento segundo a ótica 100% bíblica. Nós vamos ter problemas com isso. Vamos olhar, por exemplo, vamos imaginar aqui, né? Olhar pela ótica do judaísmo. Na ótica do judaísmo, o cara, quando queria casar com a mulher, ele pagava um dote para o pai da noiva. Segura essa aí, querido. Pensa. Se nós criássemos uma visão, só para você entender que não é o único modelo, o nosso, certo? No modelo deles, o que tem é uma promessa de casamento. Não tem namoro, noivado, como o nosso. O modelo é diferente. Você vai, por exemplo, num país muçulmano, é diferente do judeu, é diferente do nosso. Num país muçulmano, por exemplo, certo? Homens, eu não sei se você sabe disso, você vai no Egito, é proibido homem usar ouro e seda. Proibido. Você não vai ver um muçulmano com uma pulseira, com uma aliança, com um cordão de ouro. É proibido pela lei deles. Certo? Você não vai ver isso. Porém, as mulheres, as meninas que vão casar, a mãe e o pai, mas monta, pensa no negócio maneiro, de ouro. Certo? Então, seria legal casar com a mulher cheia do ouro. Certo? Só que isso é muçulmano. Hoje eu recebi uma ligação de um amigo muçulmano, Sami.
E numa das conversas ele foi e falou comigo assim: ô, pastor Cláudio, que tal meus netos, um dos meus netos, casar com a sua neta? Vai falando para a Maiara e para a Mary, dando bastante ouro para a Laura. Eu falei: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um casamento judaico. Fala para seus netos juntar dinheiro para pagar um dote. Então é só para você entender, certo? Que o brasileiro, ele não tem dote e não tem ouro, ele só tem desejo. É o que ele entra. O modelo é diferente. E no nosso modelo, pelo menos o mais antigo e conservador, ele seguia um padrão de namoro, noivado e casamento, que eu colocaria como observação o período do namoro. Bota o olho em cima. Segundo momento é o momento da preparação, noivado. Você já achou, você ainda não tem certeza, você já achou que pode ser ela. Então você vai preparando, monta uma estrutura de residência, certo? Vai montando uma estrutura para fazer a festa, um enxoval, todas essas coisas, para a consumação, que é o casamento. Mas a palavra namoro me parece ser a parte mais doce do nosso relacionamento todo. Era tão bom, né, gente? Não era? Deixa eu te lembrar de coisas que tinha no namoro. Não sei se ainda tem hoje. Carinho. Tinha carinho. Passar a mãozinha assim, na barbinha dele, assim, nela. Fazia assim. Aqueles carinhozinhos gostosos. Tu lembra disso? Hã? Pastor, vagamente. Certo? Atenção. O nível de atenção no namoro, rapaz, parece que o casamento deixa as pessoas surdas. Porque no namoro você falava baixinho, ela escutava. Lembra que você falava, meu amor? Aí ela estava lá na parede. Ela falava com as amigas dela, estou indo ali, que Cláudio está me chamando. Aí vinha a Mary, ouvido de tuberculosa. Escutava, hoje você grita. Não escuta mais não. Certo? Você está rindo? O nível de atenção do namoro era tão bom. Cuidado, lembra? Pelo amor de Deus. Se ela fosse sentar, você limpava a cadeira. Sentava até você primeiro. E limpava, se não tivesse um pano, você limpava com a sua. Que isso? Educação, gente. Nós era tão educado. Não era não? Lembra? Por isso que eu te falo, por isso que talvez nós precisemos resgatar esse ambiente de namoro, gentileza. Nós éramos tão gentil. Cuidado com a aparência. Lembra? Ela não aparecia para você de qualquer jeito. Se você chegasse na casa dela e ela não tivesse arrumadinha, ela falava, mãe, fica lá. E lá ia ela. E vinha que disse, nossa, casou. E aí eu vou te dar um alerta para você que ainda não casou. Quem aqui ainda não casou, levanta a mão. Ah, boa, você está no lugar certo. Se no seu namoro não tem carinho, atenção, cuidado, educação, gentileza e cuidado com a aparência, se no namoro já não tem, mete o pé numa linguagem, né? Sai fora. O cara já grita com você, já é grosso, sem educação, não se preocupa com você, não te oferece atenção, os amigos dele é mais importante, não tem carinho, entendeu? Ela não se arruma para tu, vem toda bagunçada, toda esquisita. Sai fora, deixa para outro, que esse produto está
danificado. Shopee, certo? Entendeu? Isso. Mas é sério. Ok? As pessoas... Ô, gente, eu estou falando de algo que a proposta final desse negócio é casamento. Então é importante que nós observemos isso. A fase do namoro é uma fase de observar isso. Tem que ter carinho. Se não tem carinho no namoro, tem que ter educação, gentileza, puxar a cadeira para a senhora sentar. Pastor, o senhor é dessa época? Sou. Porque tem homem que tem vontade de puxar a cadeira para a mulher cair. Eu brinco na minha palestra, o cara não é capaz de ir na porta do carona. Abrir e falar, entra minha filha. Sabe o que ele faz? Sai com o carro, ela nem entrou. Ela vai com o pé dentro, o outro fora, mancando assim. Tá certo? Não, mas é sério. São coisas pequenininhas, sim ou não? Mas expressiva. Elas definem muita coisa. É importante entendermos isso. Então, você está namorando para observar. Mas aí tem gente que está pensando, senhor pastor, você não sabe nada da minha vida. Eu não estou conseguindo nenhum pretendente. Esses problemas todos de namoro aí eu nem tenho. E por quê? Aí eu botei 3 coisas, porque não dá para ficar falando tudo, né? 3 coisas que podem explicar por que você não consegue um pretendente. Porque o pretendente precisa de uma pessoa interessante para ele se interessar. Então, se você não é interessante, ninguém vai ficar de olho em tu. Uma das coisas que traz muito interesse, beleza. Se tu veio com essa, não precisa nem fazer força. Basta ficar em pé. E os candidatos fazem fila. Mas tem gente que veio desprovido. Houve um acidente, a embalagem amassou no processo. Então você vai precisar de postura. Pensa no negócio também, maneiro. Tem gente que não é bonito. Tem umas mulheres que não são bonitas. Mas as bichas têm um porte. Que elas ficam em pé. Esguia. Os caras olham e falam, maluco. Parece a égua do faraó. É bíblico, é bíblico. Não estou desmerecendo, não. Está na Bíblia. Estou usando uma linguagem bíblica. Tá certo? Porte, postura. Um camarada, às vezes, ele não é bonito. Mas o cara sabe. Não encosta na parede assim. Todo troncho. Não arruma ninguém. Se você arrumar, vai ser cego. Só pode. Porque postura. Entendeu? Outra coisa também que torna você altamente interessante, inteligência. Principalmente para a mulher. É fácil você ver um homem inteligente com a mulher burra. Basta que ela seja bonita ou gostosa. Mas a coisa mais difícil do mundo vai ser você ver uma mulher inteligente com um homem burro. Elas não toleram. Se tiver cabeça de rolinha, que rolinha que é assim, o corpo grande e a cabeça parece uma bolebinha de gude. Então, inteligência. Você pode se tornar alguém interessante, mostrando no ambiente a sua intelectualidade, sim ou não? Ele é bonito? Não. O porte dele nem é muita coisa, mas o bicho tá bem, tá bem. E quarto e último, estrutura. Também torna você interessante. Um carro. Eu não ia deixar para trás isso, olha lá. Eu não ia, que a gente motiva você a vencer. Você está com a roupa decente, uma estrutura no relógio legal, certo? Você chega, mostra que você tem isso, é feio, postura esquisita, nem é muito inteligente, mas tem um carrão, tem um negócio legal, uma estrutura boa. Ué, eu estou mentindo? Isso tudo torna você interessante. Se não tem um, vai para o outro.
O que não pode é ficar sozinho, a não ser se for ministério, certo? Segunda coisa que pode fazer com que você não arrume ninguém: não seja exigente demais. Também vai dar ruim, entendeu? Quer ver? Ela diz assim: para eu namorar tem que ter casa, já reduziu. Menos de 35 anos, outra redução. Tem que ter uma situação financeira resolvida, nunca casou, é carinhoso, crente e bonito. Até eu estou com vontade de casar com um cara desse. Tem gente que faz tanta exigência que não vai arrumar nunca nada nessa vida e nem na outra, certo? Então diminui aí, certo? Ela não vai arrumar ninguém. E ele, as exigências dele: tem que ser bonito, saber cozinhar, gostar da minha mãe, gastar pouco, gostar de fazer sexo e ser crente. Vou vender boneca japonesa para essa turma. Não é possível. Tem gente que não vai arrumar ninguém porque o nível de exigência que faz não vai rolar. Entendeu, Madre Teresa? Não vai rolar. E tem uns que vão mais a fundo. Olha só: eu quero um vegetariano. Menino. Aí a casa caiu para tu. Eu quero um vegetariano que goste de animais e que tenha mais de 1,80 m. Titia, vá em paz, tá certo? Me mande lembrança para as freiras, porque não vai rolar, certo? Gente exigente e quanto mais velho você fica, mais exigente você fica. Você não sabe o que é o preço da liberdade de uma pessoa. É terrível. E o terceiro, não arruma porque não aparece. Não aparece, fica trancado dentro de casa. Deus não manda ninguém. Não vai mandar. Na rua já não tem para entrar na sua casa. Só se for bandido. Para casar com assaltante. Tá certo? E outra coisa, se sai se escondendo. Não gosta de aparecer, timidez, não vai arrumar ninguém. É igual gente que vai em festa. Ô querido, festa, eu já fiz tanta festa, na época que mete um buffet. Aprenda uma coisa, que vai uma dica para você, quando você for numa festa. Regra número 1, observe de onde sai a comida. Sente nas primeiras mesas da rota. O melhor amigo daquela festa chama garçom. E você vai comer tudo do bom e do melhor. Aí sabe o que a pessoa faz? Olha o ambiente, é tímida, senta lá no canto. E depois diz: a comida não chega aqui. Claro que não chega, você sentou no deserto. Então as pessoas tendem a fazer as coisas, elas não aparecem. Tem que botar o produto na vitrine, dá uma ajeitada nessa carcaça da senhora. Aparece na igreja igual uma princesa, que vai aparecer um príncipe. A senhora vem igual uma bruxa, apareceu, foi gnomo. Querendo casar com a senhora, uns troços ruins mesmo. Aí não tem jeito. E não tem nada a ver com demônio. Poxa. Então se você quer ter um pretendente, eu acho que eu não tomei meu remédio hoje. Tem alguma coisa de errado, mas eu preciso falar isso. Porque se você observar direitinho, a maioria das pessoas que estão sozinhas estão dentro desses três. Ou não desperta interesse em ninguém, ou tem um nível de exigência demais, ou simplesmente não aparece, sumiu. Não arrumo ninguém, pastor, está ruim. O senhor não arruma não? Menino, foi difícil arrumar para mim. Certo? E eu vou me meter em relacionamento dos outros? Pastor, o que você acha? Eu falei: eu não acho nada. Pega aí e dá uma olhada. Se quiser, o problema é seu, certo? Então preste atenção. Se você olhou tudo isso, entendeu, fez uma boa observação, conseguiu entender que essa pessoa é uma possível pretendente,
Saiba que você não terá a garantia 100% que vai dar certo. Não existe isso. Não tem. Esse é um risco que você vai ter que correr. E quanto mais você se tornar observador, quanto mais você olhar esses critérios que eu expus aqui para vocês, menos perigo você está correndo. Quanto menos você observa, mais perigo você corre. É assim que funciona. Algumas pessoas chegam até a criar um personagem para conseguir o que querem, certo? Não tem a educação que mostram, certo? Não tem a situação econômica que mostram, não tem a educação, né? E os valores, não tem. Mas elas vão tentar te conduzir até o altar. E depois que conseguiram, ok? Elas acabam se revelando. É um problema sério. Esse modelo de casamento é um modelo altamente enganoso. É dificílimo para um pastor, às vezes, num gabinete, certo? Manter um casamento desse estruturado, pautado em alguém que mentiu durante o relacionamento inteiro, mostrando para o outro apenas o que era conveniente, e agora eu, que não estou no casamento, tenho que dizer para essa pessoa: casou, casou, vai até o fim, com um dissimulado ou com uma dissimulada. É um grande desafio para mim como pastor. Eu tenho que ter maturidade. O que faltou nessa pessoa foi uma visão. Eu estou brincando aqui com coisas, mas nossos filhos estão expostos a isso, nossos netos, nossos amigos, nossos irmãos da igreja, está todo mundo exposto a essa situação. Então, algumas coisinhas também importantes é pensarmos assim: o porquê nós nos casamos é mais importante do que o porquê nós estamos querendo nos separar. A pergunta certa não é por que eu me separo. A pergunta certa é por que eu me casei. Todas as vezes que o motivo da união ele é muito forte, sólido, a força para acabar com ele precisa ser muito grande. Se o motivo é fraco, certo? Se a motivação é fraca, bom, por que você casou? Eu casei porque o meu pai era um opressor. Então eu estava em processo de fuga. Eu estava fugindo de uma casa de um opressor. Eu estou fugindo de uma situação financeira. Agora eu já entrei no casamento com uma estrutura legal. Se eu sair dele agora, eu levo metade, eu já estou no lucro. Então o que é isso? Isso é um relacionamento pautado num ambiente de fuga. Então é fácil entender por que esse casamento está terminando. Não tem a ver com o problema, tem a ver com o propósito do casamento. O propósito era fraco. E pelo propósito ser fraco, a força para derrubá-lo não precisa ser forte. Basta uma visita indesejada da mãe, a perda de um emprego, um sal a mais na comida. É assim que funciona. Então, se você quer, né, se manter casado ou casar bem, primeira coisa que você deve fazer: ficar atento às afinidades, porque elas vão aproximar você de seu cônjuge. O que sobrou de afinidade entre vocês? Dependendo do tempo, ok? O desgaste vai acabando com algumas coisas. Mas quais são as nossas afinidades até hoje? O que gostamos de fazer juntos? É uma caminhada? O que gostamos de fazer juntos é ir ao cinema? O que gostamos de fazer, né, juntos é assistir um futebol? O que sobrou de nós que conseguimos fazer com uma satisfação
juntos. Observe isso, se você ainda não casou, as afinidades serão importantíssimas. E se você já é casado e tem bastante problemas, tire os olhos um pouquinho dele e vê o que sobrou, onde os dois não precisam fazer força para ir. O sorriso daquele local sairá naturalmente. A alegria irá brotar de forma espontânea, porque os dois gostam de estar naquele ambiente, fazendo aquele tipo de coisa, que pode envolver dinheiro ou não. São coisas pequeninas, certo? Que podemos fazer ou resgatar. Por quê? Porque as afinidades, elas nos aproximam. O meu casamento, pastor, eu estou com 20 anos, o negócio não está bom, sabe, a gente tá certo, eu entendo isso. Mas vamos lá, o que aproxima vocês? Mexe aí na memória, o que vocês gostam de fazer? Nós gostamos de pescar, beleza, vá pescar juntos. Pegue algumas tarefas que cria essa proximidade entre os dois, algo orgânico, e comece a fazer. Inevitavelmente você vai ver que o ambiente emocional, que eu nem falei da espiritualidade ainda, ok? Porque se eu não crio esse ambiente e vou para o espiritual, isso não tem como dar certo. Eu tenho que tomar algumas decisões primeiro, para depois eu entrar com o poder espiritual de resgatar, de reacender. Pode ficar sem graça. Às vezes eu termino meus eventos, na maioria das vezes, pedindo um casal só para ficar de frente para o outro, olhando olho no olho. Se você vê a quantidade de casal que não consegue, eles não conseguem parar, eu estou lá e ele está aqui, olhando para mim. Às vezes a mulher está olhando para ele, mas ele não consegue olhar para ela, ele está olhando para ela está olhando para mim, ou está olhando para outro lado. Então é importante nós ressaltarmos essas afinidades, olhar e descobrir. Ontem, fora da minha vida, ontem eu estava numa mesa de família, Maiara estava ali, estava lá ontem, lá em casa, ela, Caio, Felipe, certo? Fazendo uma avaliação, certo? De um boletim de ocorrência que deu entre eu e Mary, um DR. E eles, é ou não é verdade? Estava lá, cada um dando, e a gente escutando, os velhos escutando os novos. Mas qual o problema? Eu não tenho vida, certo? Eu tenho problema também. Você está achando o quê? Que eu não brigo com minha mulher? Tem hora que eu não tenho vontade de esganar ela, que ela não tem me esganar? Só porque eu sou pastor? Vai perturbar o outro. Achar aqui que eu... Entende? Nós temos problema assim, 32 anos juntos. E temos problema e vou continuar tendo, e louvado seja Deus pelos problemas, mas todos os problemas que enfrentamos até hoje sempre foram mais fracos do que a força que nos une, e pronto, acabou o problema, está tudo certo. Esse dia eu falei com ela, vamos parar de brigar, porque a gente não pode até o fim matar um ou outro. Então, é melhor levantar a bandeirinha. É que memória de homem é terrível, né? Cola com cuspe. Memória de mulher, meu maluco. Pensa. O cara acaba de brigar com a mulher, brigou, a mulher está lá invocada, e ele está lá, aí ele descobre que ele está errado. Aí ele vai lá e fala, meu amor, me desculpa. Aí ela chora, você me diz, perdoa, aí ela perdoa, ele dá um abraço em você, aí ela vai para lá, e você vem para cá, e você fala, meu Deus, nada melhor do que fazer um amor, para restaurar tudo isso. Aí você esqueceu tudo que fez. Em 5 minutos, aí vai você lá. E aí, meu amor? Ela fala, o que é, maluco? Vamos fazer um amor? Ela fala assim, primeiro você vai dar um pulo lá no inferno, pega um bronzeado e volta uns 2 meses depois. Você está rindo, mas o assunto é sério. Bom, vamos aqui. Oh, Jesus. Primeiro, fique atento às afinidades. Isso. Segundo, tome cuidado com as diferenças.
elas nos distanciam. Tome cuidado com as nossas diferenças, ok? Elas tendem a nos distanciar. Isso, um gosta de uma coisa, outro gosta de outro, um faz no modelo, outro faz no outro. Por exemplo, a mulher não olhou, casou com um cara que só dorme meia-noite, 1 da manhã. E ela sim, as galinhas estão subindo para o puleiro, ela já vai dando um sono. 6h30, parece que o Satanás sentou nas pálpebras. Já vai fechando assim, vai dando uma sonolência, assim, um troço. Tem alguma coisa de errado nisso, sim ou não? Não, mas vocês são muito diferentes. Tem gente que é noturna, escureceu, mas para além do Drácula. Os bichos vão, morcegão. Total energia, bora! 11h30, vamos lá fora comer alguma coisa. Se eu comer essa hora, eu passo até mal. Certo? Um olhou, um gosta de luz dentro do quarto, televisão, pensa num negócio maneiro. Uma televisão no quarto é um negócio fantástico, mas o outro não gosta. Uma luzinha assim, sabe, uma luzinha. Se um vagalume piscar, mata ele, porque eu não durmo com a luz. Aqui não é nem luz. Aí um dorme cedo, parece aquele filme Feitiço de Áquila, certo? Fique atento às diferenças antes de casar. Pastor, e agora que nós somos muito diferentes? Agora? Hashtag chupa essa manga, porque eu não tenho solução para tudo não. Não dá para falar tudo aqui não. Terceiro, não exagere nas expectativas. Tem gente que tem umas expectativas muito doidas do outro, mas muito esquisita. Certo? Por exemplo, o cara tem expectativa que a mulher dele cozinhe, mas ela não sabe. E aí eu pergunto, quando ele descobriu que ela não sabia, no namoro, a mãe, porque pensa, se você vai namorar, lugar bom de ir, nos velhinhos da família, eles contam tudo, deixa escapar a informação privilegiada. Você vai lá na vovó, você está namorando Sandra. Aí você chega lá, vovó, ô meu filho, como é que tá? Cadê Sandra, meu filho? Ela vai estar se arrumando, menina boa, meu filho, bonita que só. Mas pensa numa preguiça que essa menina tem. Se fizer café, queima água, não sabe fazer nada. Volta e meia, o pai está reclamando e os irmãos. Queima as roupas, tudo no ferro. Mancha, lança tendência. Você consegue entender isso? Aí nutre expectativas, sabe? Que vai fazer amor todo dia, que vai ser assim um romance sempre. Aí casa, aí fica frustradinho, tá? Pastor, não era nada do que eu esperava. Ninguém te avisou, não. Você não conseguiu olhar, não pegou nenhuma veinha assim, daquelas mais experientes, aqueles oráculos. Porque, deixa eu te explicar o que é uma senhora. Uma senhora é uma fonte de informação quase inesgotável. Entendeu? Pega umas velhas dessas de 70, 80 anos, fala baixinho, chega lá e fala, vovó, fala comigo aqui. E ela explana a parada toda. Ensina como você manda nos homens. Ensina. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Minha tia Ercília mandava no meu tio Domiciano. Ele fortão assim, ó. Mineirão. Minha tia, uma capixaba branquinha. Mas pensa numa velha sábia. Certo? Cumpria aquela palavra de Deus. Cumpria. Uma mulher, não era crente não, mas sabe. Está lá na Bíblia. Certo? A mulher sábia edificar em casa. Já viu aquele texto? Certo? Cumpra na sua vida. Tem gente que diz que ela edifica. Não edifica, é edificar. Então, será, fica em casa, cuidando da família, cuidando de tudo que vai dar certo. Minha tia fazia isso. Sabe o que aconteceu? Uma vez eu vi minha prima chorando, que não podia sair. Minha prima chorando, eu era moleque.
Fui lá ver o que minha prima chorava, mas chorava mesmo, ela estava... Aí eu fui lá. Aí ela falou com minha tia, eu quero morrer. Minha tia falou, que é isso, menina? Por quê? Porque eu não posso sair. Eu pensei, se eu então, que sou garoto, que não posso nem ir ali fora, eu tinha que ser abduzido. Meu pai falou que eu não posso ir. Minha tia falou, calma, você vai. Ela falou, não vou, porque ele não deixa. E meu tio era brabo. Eu lembro até hoje, o cara entrou no quintal, ele abriu aquela janelinha assim, Cláudio, botou-lhe o 38 para fora, rapaz, deu tiro à vontade, eu olhando, pensando, eu vou ser igual ele, só não precisa engordar tanto, não é verdade? Mas é o cara bravo, uma referência para mim, pensa num cara que foi fantástico, bravo mesmo, e aquilo, eu falei, quer ver que ela não vai, que meu tio é fera. Eu era um menino novo, inexperiente. Falou, minha tia, lembra-se, minha tia falou para minha prima, lá no quarto, enxuga essas lábias que você vai sair. Eu não vou, porque ele não vai deixar. Eu vou lá. Falei, vá, senhora, que eu quero ver, que ele não vai deixar. Só pensei, porque naquela época a criança não falava. Ó, tudo aqui, ó. Eu que falasse um troço desse, que eu não tinha um dente na boca, era tudo prótese. Se eu falasse a metade do que essas crianças falam, tinha nada. E aí, então, eu fui lá ver minha tia, falei, quero ver que ele vai deixar, nada, ele já tinha falado que não, eu vi meu tio falar não. Foi minha tia lá, lembra, com um vestidinho assim, ó, branquelinha, chegou lá e falou assim, Domiciano, já não gostei do tom, porque se quer desafiar o cara, pelo menos usa uma voz de desafio. Por que não deixou ela sair? Eu também mando aqui. Domiciano, a Graça quer dar uma saidinha. Não vai! Falei, é isso aí, maluco. O homem de uma palavra só. Não vai. Domiciano, eu me orgulho tanto de como você cuida dessas meninas. Eu falei, essa maluca está mal intencionada, essa maluca. Isso não é tom de voz para fazer isso, não. Você protege essas meninas tão bem, Domiciano. Ela me ajudou tanto hoje. Me ajudou a arrumar casa, me ajudou isso, me ajudou aquilo. Não. Falei, é isso aí, maluco. Domiciano, nós também já fomos jovens, lembra? Quando a gente gostava de sair. Deixa ele aí. Vai onde? Falei, não, maluco, não, essa véia está te enrolando. Isso é maquiavélica, essa véia é doida. Não vai na onda dessa véia, ela está mandando em tu, cara, tu é macho. Eu gosto de você. Só vai ali na frente, Domiciano. Com a filha do fulano ali. Vai demorar? Não vai demorar, Domiciano, é rápido. Eu vou deixar, hein? Eu desse tamanho, falei, maluco, não é tu. É essa velha, miserável dessa velha, malandra, otário, acorda, otário, tu dá tiro, maluco, tu é brabo, rapaz, acorda. Agora, o melhor está para vir. Minha tia saiu da presença do meu tio, deu um sorriso para ele, e foi. E eu fui atrás. Criança é terrível. Chegou lá minha prima, chorando ainda. Graça! Virou a boca para onde meu tio estava. Seu pai é um homem bom! Deixou você ir! Quando eu olhei para cá, minha prima já tinha sumido. A minha tia mandava no meu tio. Eu estou falando sério. Mandava. Sabe por quê? Porque era uma mulher sábia. O homem não quer mandar em nada, irmão. O sonho de um homem é que todos os amigos dele pensam que é ele que manda. Mas ele não precisa mandar, é só os outros saber. Então se a senhora deixa os outros saber, mas defina essas expectativas em torno disso. O quarto, selecione os ambientes onde você vai viver, as pessoas que você vai andar,
Os ambientes podem fortalecer seu relacionamento e te fortalecer ou te minar, ou destruir. Não tem nada que incomode mais hoje, no âmbito dos relacionamentos, do que um casamento feliz, satisfatório. É algo de extremo incômodo. Por último, quer viver bem, descubra seus traumas e, se possível, os dos seus possíveis cônjuges ou dos seus cônjuges também. Porque traumas causam muita confusão. Às vezes até a pessoa que está causando o problema não tem noção que a origem daquilo é um trauma. E aí tem um comportamento agressivo, tem um comportamento ruim. Se nós entendermos isso, ok? Isso vai nos ajudar bastante. Por isso, se for procurar ajuda, procure conselhos e não palpites. Há uma diferença muito grande entre conselho e palpite. O conselho é dado por alguém que tem autoridade e condições de oferecer uma informação. Eu digo sempre isso aqui: você não pede palpite para investir seu dinheiro. Para investir seu dinheiro, você pede conselho. Tem que ser alguém habilitado no seu relacionamento também. A vitória do seu relacionamento não é estar tudo bem sempre, e sim sempre conseguir vencer o mal. Não precisa estar bem sempre. Tem dia que vai estar mal. Por isso, pessoas que vivem casadas não vivem só porque se amam. É muito pouco. Elas vivem juntas porque decidiram viver. É isso. Decidiram. A gente se ama, mas só isso não é suficiente. Nós não vamos nos separar porque decidimos que não vamos. Só que se é um relacionamento a dois, como é que vai fazer? Perdão, se uma das partes não quiser se comprometer com essa estrutura. Esse é o grande desafio. Então, se você é casado, sai daqui, procure as afinidades. Ok? Impulsione isso, que ainda dá tempo. Se vai procurar alguém para conviver, entenda tudo isso. Estabeleça esse processo de observação, preparação e consumação. Não acelere muito, não, certo? Você vai ter exceções que vão dar certo, mas a grande maioria, elas vão ter sérios problemas durante a caminhada. Então eu acho que dá para a gente viver legal. Você que é casado, vamos embora, vamos para dentro. Entendeu? Vai estar bom sempre? Tá, não, às vezes hoje está ruim. Hoje tem uma briga. Mas ela não é suficiente para nos destruir. Porque tem alguém que governa sobre a nossa casa, acima de nós. Esse alguém é o Senhor. E Ele é poderoso para trazer perdão, quebrantamento. Então está ruim, vai lá no travesseiro do seu marido, enquanto ele não está dormindo. Bota um óleo ungido. Clama ao Eterno. Certo? Vai lá no travesseiro da sua esposa. Não precisa ir lá na pessoa. Às vezes não está legal para ir lá. Ela não vai aceitar nem a sua oração, mediante o ambiente que as coisas tiverem. Mas vai lá no quarto do seu filho, unge a televisão, unge o smartphone, certo? Coloca o poder de Deus em ação, junto com as providências que você está tomando, né? Com a estratégia que você está utilizando para restaurar seu casamento, para conseguir alguém, dá uma ajeitada nessa carcaça, fica bonita, um sorriso, postura, certo? Vai estudar um pouquinho para ficar inteligente, dá uma ajeitada em tudo aquilo que eu te falei. Então eu queria que você ficasse de pé agora e pergunte para quem está do seu lado: tu é casado? Se for, que Deus te abençoe. A melhor não, vamos trocar. Pergunta se você é casado. Se for, que Deus tenha misericórdia de você. E se você for solteiro, que Deus te abençoe, você casar. Fecha seus olhos aí. Se você está com a sua adversária, segura na mão dela aí.
Olha para ela, se você está com a sua esposa, e diga assim: eu vou com você para sempre. Nosso casamento tem rota de fuga, não tem saída de emergência. Nós vamos até o fim, minha gata. Faz assim agora para o seu marido: miau. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite de diversão, é verdade, mas também de instrução. Vivemos a vida real, vivemos as dores, vivemos as alegrias, os desencontros, as necessidades. Temos dificuldades às vezes em gerenciar o tempo, mas amamos a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Lamentamos por aqueles relacionamentos que se dissolveram. Não os discriminamos, pois sabemos o quão desafiador é. E muitas vezes, uma das partes não conseguiu resistir o suficiente. Pedimos a tua misericórdia para com essas famílias, os filhos que ficaram sem seus pais juntos, a esposa que ficou sem seu marido, o marido que ficou sem a sua esposa. Não nos sentimos honrados com isso. Por isso pedimos a tua misericórdia e o teu cuidado para com as tuas filhas e os teus filhos que vivenciam este momento. Só o Senhor sabe de todas as coisas, e pedimos que o Senhor ofereça a essas pessoas ou a possibilidade de uma restauração no ambiente de onde vieram, ou uma oportunidade de vivermos um relacionamento novo, onde os erros do passado não se repitam no presente. Te damos graças por tudo. Leva-nos debaixo das tuas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: